Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Nós estamos numa série de mensagens cujo título Tempos Difíceis. E eu quero pensar com você sobre este assunto. Antes, porém, eu quero lembrar que todas as terças-feiras nós temos reuniões nas nossas igrejas, reunião de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira, às 19h30. Na quarta-feira, nós reunimos à tarde, no culto Tarde da Bênção, às 15 horas. E na quinta-feira, nós reunimos em células, que são os grupos familiares que reúnem nos lares. O que é célula? São os grupos que reúnem para estudar a palavra, para orar uns pelos outros. Caso você queira receber a oração ou apoio de um destes grupos, entre em contato conosco. O nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos em louvor a Deus, no culto de louvor a Deus. No domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino da palavra de Deus e às 19 o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. O nosso tema já foi anunciado. Nós estamos numa série de mensagens cujo título Tempos Difíceis. O que nós queremos passar para você, que estas situações que vivenciamos e às vezes indagamos, perguntamos, por que o homem, ele inclinou-se, está tão maldoso como pior do que na era primitiva? As Escrituras nos dão conta de que isto é um indício muito forte de que estamos caminhando para a reta final, quando haverá a consumação de todas as coisas. O apóstolo Paulo, ao escrever o seu discípulo Timóteo, ele escreve sobre este tempo nestas palavras, capítulo 3, verso 1. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, afetuados, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e carregam e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzida de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Todas estas características são indícios fortes de que nós estamos chegando na reta final, e estas pessoas com essas características mostram que nós estamos caminhando para aquilo que Jesus falou, o tempo do fim. E por que Paulo ele escreve isso? Por que ele anuncia isso, nessa lista de pecado aqui? E hoje eu quero falar aqui sobre homens sem domínio de si. Homens que encontram nessa lista aqui, homens que não se dominam. E quem são essas pessoas? No verso 2, assim, pessoas egoístas, avarentas, pessoas avarentas. Então, são indivíduos escravas de si mesma, pessoas dominadas pelo vício, dominada pelas suas vontades. Então nós vamos ver pessoas dominadas pelas suas paixões. Será que eu e você temos encontrado pessoas na nossa rede de relação, aonde contactamos com estas pessoas no nosso dia a dia? Fatalmente encontramos. E não são poucas. Pessoas que só pensam, pessoas que estão cheias desse viés,
Então, esses versículos que eu quero falar aqui é sobre essa pessoa jactiosa. Essa pessoa que é arrogante. Duas características aqui: a jacciosa e o arrogante, que eu estou pensando com você hoje nessa série de mensagem cujo título Tempos Difíceis. Então aqui, essa pessoa que é fanfarrona, essa pessoa que gaba, uma pessoa cheia de papo, né? Daquela falácia, daquela argumentação, que são classificadas como aquela pessoa que como um cacho sem o fruto, uma espiga como restolho que não tem os grãos, apresenta aquilo que na verdade não é. Então Paulo, ao escrever, ele diz assim: olha, haverá pessoas jacciosas e arrogantes. Será que nós estamos deparando com esse tipo de pessoa no nosso dia a dia? Aquela pessoa que não se curva, aquela pessoa que não admite que erra, aquela pessoa que jamais ela admite que ela é falha também como as demais. Não, ao contrário, nós vamos encontrar pessoas que com a mania de grandeza. Então, quando nós encontramos esse número excessivo de pessoas, hoje que Paulo estava dizendo, nos dias maus você vai encontrar um número excessivo deste tipo de pessoa. E por que Paulo escreve isso a Timóteo? Para que ele pudesse continuar pregando e não desanimar. Ao contrário, você já veio até aqui e pode fazer uma análise e pensar consigo: não está resolvendo aquilo que eu estou apregoando, eu estou anunciando que o homem não pode ser arrogante, que o homem não pode ser prepotente, mas as pessoas estão piorando, ou seja, a minha mensagem está tendo um efeito contrário. Mas Paulo escreve assim: prega oportuno e inoportuno, prega a tempo e a fora de tempo. Olha, não desiste da missão da qual você foi designado para pregar, porque você foi chamado para anunciar. Então essas pessoas que estão assim, elas terão a sua recompensa do fruto da sua semeadura, daquilo que ela está vivendo. Então essas pessoas que se veem superiores, que desprezam os outros, né, exceto a si mesmo, ela despreza, ela menospreza, ela acha que é melhor. Então tudo isso é indício de que estamos caminhando para o fim. E nós temos escrito dos apóstolos mostrando pessoas que naquele tempo já havia alguns, mas no tempo final ia aumentar o número destas pessoas. Eu quero ler o que Pedro, né, eu vou ler primeiro Pedro, o que Pedro fala, né, de pessoas soberba, né, essa pessoa que é cheia de soberba. O que é o tratamento que ela vai receber? 1 Pedro 5:5 vai dizer o seguinte: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia e matança. Então, esse tipo de pessoa. Mas eu li aqui um verso que não é o que, na verdade, mas está dentro do assunto que eu li, Tiago 5:5, que também fala dessa característica, né? Digo, rogo, capítulo 5 de Pedro, que fala sobre a pessoa soberba, né? Que essa pessoa terá a sua paga. E no capítulo 5, verso 5, diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos, aos quais são mais velhos, outros sim no trato uns para com os outros, sem juízo de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes ele concede graça. Este caminho que a pessoa toma, de viver
dessa maneira. Isto é uma característica. E eu quero ler aqui sobre uma pessoa que foi contemporâneo do ministério do apóstolo João. No capítulo, na terceira carta, no verso 9, fala de um cidadão. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. João faz uma queixa à igreja que ele estava direcionando a sua carta. Dizendo, aí existe um homem que tem essa característica, né, de soberba, de querer ser melhor. Esse Diótrefes aqui, Diótrefes, ele era um cidadão que gostava de ser melhor, superior, à soberba. Então, essa pessoa infiltrou ali na igreja, mas, agora, Paulo, quando escreve a Timóteo, assim, na reta final, nos tempos difíceis, vai haver um número excessivo de pessoas que gostam de tomar a primazia, ou seja, o primeiro lugar. A soberba, a vaidade, o orgulho. E às vezes ela porta com uma roupagem de humildade, mas quando, ao abrir-se o pacote, ou seja, na relação com essa pessoa, traz à baila aquilo que está internalizado dentro dela, que é nada de bom. Então, ou seja, é como o sepulcro caiado que Jesus falou da hipocrisia. A pessoa aparenta ser, às vezes até humilde, mas no fundo, ela é arrogante. Destes pecados que Paulo escreve a Timóteo. Então aqui nós temos esses pecados jaccioso e arrogante. São pessoas que não estão nem aí para as demais que estão à sua volta. Com essas palavras eu quero finalizar orando, desafiando a você a pensar sobre isso. Como viver nesse tempo difícil, onde as pessoas estão caminhando, e viver nesse tempo sem desanimar, e viver aquilo que o cristianismo preconiza, que é a humildade, a mansidão, porque Deus, na verdade, ele abate o soberbo, ele resiste o soberbo, mas ao humilde ele concede graça. E este caminho, da sociedade, da corrupção da sociedade, isso faz parte, porque o próprio Cristo diz que por aumentar o pecado, o amor de muitas pessoas esfriaria, as pessoas se tornariam tão arrogante com as demais e não está nem aí para aquilo que a palavra de Deus ensina, para aquilo que é os bons princípios, ela não está nem lixando, no dizer popular. E eu e você, que são os seguidores de Cristo, precisamos ser encorajado a anunciar e pregar e dizer que Cristo, ele leva em conta tais atitudes e que aqueles que entram por este caminho, ele terá a sua recompensa, e a recompensa é a morte eterna. Mas aqueles que procuram pautar a sua vida no caminho do Senhor, da humildade, de reconhecendo as pessoas que estão à volta e reconhecendo a Deus como Senhor, Deus concede graça, ou seja, não só o perdão dos seus pecados, mas a promessa da vida eterna. Com essas palavras eu finalizo orando, pedindo ao Senhor que venha nos conceder essa graça prometida, não só para aqueles que eram contemporâneos de Timóteo, da qual essa carta foi dirigida, mas é extensiva a todos aqueles que crêem no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai Santo, eu me dirijo a Ti em oração, dando graças ao Senhor por tudo. Bendito seja o Senhor para sempre, que nos advertiu sobre estes viés da nossa sociedade, e isto nos encoraja a ficar firme nos planos, no propósito do Senhor, para revelar que há um Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, ajuda-nos a enfrentar este desafio sem nos comprometer com a maldade, mas comprometer com a bondade do Senhor. Eu oro a Ti em nome de Jesus.
Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa. E eu recomendo você estar nos assistindo no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.